Voltamos com a notícia de frente e as populações de Cuiabá e de Várzea Grande, Várzea Grande, que devem decidir sobre quem deve decidir, né, sobre o VLT ou o BRT. Os moradores da capital e da cidade industrial devem ser ouvidos em um plebiscito a ser realizado pela Câmara de Vereadores de cada município. A sugestão é do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, que também anunciou novos grupos sociais a serem imunizados contra a Covid. Ele seria vacinado ontem, segunda-feira, mas acabou não recebendo a dose. Vamos conferir com Antônio Carlos Silva. Bom dia também a você que acompanha a notícia de frente. O prefeito de Cuiabá explicou por que nesta segunda-feira ele não tomou a vacina contra a Covid. Eu tenho orientado, determinado a minha equipe, seguir rigorosamente a guia de prioridade, vem aqui, Zenira, a guia de prioridade do Ministério da Saúde. E nessa guia de prioridade, a minha hipertensão é considerada leve. Então ela não é uma hipertensão seguida de 2 ou 3 medicamentos. Eu só tomo um desde os 28 anos, ou seja, o prefeito é saudável. Então, mediante isso, eu não posso tomar, não sou eu que vou promover o fura-fila em Cuiabá. Então, vou esperar a minha vez, apesar de entender que presidente da República, governadores de estado e prefeitos deveriam ser os primeiros a vacinar. Por 2 motivos. Primeiro, para dar o exemplo e estimular todos a vacinarem. E segundo, porque são figuras públicas expostas, que respondem pela liderança da sua cidade, do estado e da nação e estão constantemente em contato com a população. Mas o Ministério da Saúde não entendeu assim. A minha comorbidade é leve, não encaixa, não enquadra na comorbidade estabelecida pela prioridade do Ministério da Saúde. Em relação à imunização de outros grupos sociais, o prefeito já decidiu. Ainda agora em maio, deve começar a imunização de assistentes sociais e também de jornalistas. Além das assistências sociais, vamos começar a vacinação já simbólica para depois abrir o cadastramento com a primeira-dama Márcia Pinheiro. Eu já quero autorizar, já entrei em contato com o Sindicato dos Jornalistas, e quero abrir já levantamento para a vacinação de todos os jornalistas de Cuiabá. Então, isso aí também era um pedido de vários de vocês e de representantes da categoria e que eu entendo também, pela atividade que vocês exercem, também devem ter essa prioridade. Então, Zenira, você já fazia o levantamento, me parece que é mais ou menos 500, me parece, é de 300 a 500, então você já abriu. Já fazer o levantamento, já para a gente anunciar a vacinação dos jornalistas. Emanuel Pinheiro diz que vai se reunir com o Sintep, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público, para decidir e programar a vacinação dos professores. Em relação às outras idades, a Prefeitura de Cuiabá já decidiu. A partir de agora, será uma vacinação na capital por faixa etária, com e sem comorbidades. Fazer a vacinação. Comorbidade, idade. Comorbidade, idade. Ou seja, comorbidade, como está hoje, 59 anos, independente de comorbidade. Comorbidade, 58 anos. Comorbidade, 50, que aí, claro, que tudo isso dependendo do número de doses de vacina que vão chegar. Mas para já planejar isso aí para os próximos dias a gente comunicar com a empresa, se a gente consegue, para a gente estabelecer esse cronograma. Junto com a comorbidade, vai fechando umidade. Junto com a comorbidade, aí dessa forma, quem tem 40 anos, 35 anos, sem comorbidade, que acha que vai ser vacinado daqui a não sei quando, né, vai demorar muito, ele já tem uma expectativa de quando poderá ser vacinado. E com isso, como temos muita vacina hoje, por exemplo, Pfizer e AstraZeneca, e com a chegada a partir de amanhã de novas remessas de Coronavac, é possível vislumbrar essa nova celeridade na imunização da população em Cuiabá. Em relação às eleições 2022, Emanuel Pinheiro disse: já existe um sentimento para que ele seja candidato ao Palácio Paiaguás. Essa possibilidade está no sentimento popular, não está na elite partidária. Para você ter uma ideia, se as eleições fossem hoje, o sentimento que Emanuel Pinheiro representa ganharia do atual governador do estado. Entendeu? O sentimento que Emanuel Pinheiro representa, respeito,
ao servidor público, valorização dos serviços públicos, respeito ao setor produtivo, respeito aos trabalhadores, humildade, certo? Diálogo com a sociedade, respeito à sociedade, menos sacrifício a quem produz, ao setor produtivo que gera emprego e renda, diálogo e respeito com a classe política. Esse sentimento de menos arrogância, mais humildade e diálogo com a sociedade de uma forma geral, está sacramentado. O sentimento, desse sentimento que Emanuel Pinheiro representa, já atropelou a classe política faz tempo, já tá disseminando em todo o estado, de forma que a minha agenda não está vencendo, se eu for marcar de convites para o interior e de prefeitos que querem espontaneamente, independente do partido, declarar apoio a uma hipotética candidatura nossa ao governo do estado. Mas Emanuel Pinheiro disse que ainda não é candidato, que apenas está recebendo convites e pedidos para isto, mas que ele pode sim disputar as eleições do ano que vem para governador com uma condição. Acho difícil Bezerra ser candidato ao governo, apesar de ter todas as credenciais para ele, já foi um grande governador, mas ele sabe que o momento está mais para Emanuel Pinheiro na atualidade. Mesmo que eu não sou, viu, gente? Quero deixar claro para vocês que eu não sou candidato a governador. É pré-candidato? Não, é um sentimento espontâneo que está vindo de fora para dentro, a população, é o sentimento que está crescendo. Se eu mostrar para vocês o meu WhatsApp, as mensagens que... Essa semana eu recebi prefeito de Alta Boa Vista, lideranças e vereadores de Luciara, de Levergé, prefeito de Arenápolis, tudo pedindo a minha candidatura. Isso já está disseminado, fora as ligações, fora mensagens, já está disseminando e tomando corpo na sociedade. Vou fazer o quê? Né? Emanuel Pinheiro, se for candidato a governador, já tem discurso. Ele propõe mudanças tributárias em Mato Grosso. Você pega o preço dos produtos da cesta básica em janeiro, fevereiro e março de 2019, os 3 primeiros meses do atual governo do estado, e pega o preço de agora, do mesmo produto, janeiro, fevereiro e março de 2021, 2 anos depois. Você vai ver o quanto aumentou o custo, o preço de uma cesta básica, diminuindo o poder de compra da população cuiabana e mato-grossense. Isso o que é? Principalmente aumento desmedido dos impostos, certo? Da tributação excessiva sobre a classe produtiva, a classe produtora, e quem paga com isso é o consumidor, é lá na ponta, é quem vai lá comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, que vai comprar os seus produtos de primeira necessidade. Então isso é lamentável, esse assunto precisa ser rediscutido. Alguém precisa levantar essa bandeira, certo? Essa pauta no estado de Mato Grosso. Em relação ao VLT, o prefeito de Cuiabá tem uma nova proposta, tanto para o município quanto para a vizinha Várzea Grande. Cuiabá quer e exige a modernidade, certo? A sustentabilidade, a cidade inteligente, aquilo que é melhor para a população. E o VLT simboliza isso. Quer mudar? Quer propor uma mudança? Porque goela abaixo não vai. Quer propor uma mudança? Debata com a população, vamos fazer o plebiscito, certo? Vamos fazer o plebiscito. Já que a Assembleia não atendeu o pedido do deputado Emanuelzinho de fazer um plebiscito, a Câmara de Cuiabá vai fazer um e a Câmara de Várzea Grande pode fazer outro. Com apoio técnico de Elton Júnior e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Bom, deu para entender aí que o prefeito é candidatíssimo, hein? Engano em seu, 2022. engano seu. Está enganado, então? Não, ele disse ali, olha, eu não sou candidato a governador, mas se a eleição fosse hoje, eu ganhava a eleição. Mas ele disse que não é candidato, não é isso? Deu para entender, né? Não que ele disse. Não, ele disse que não é candidato. Lógico que ele não vai dizer, olha, sou candidato, mas ele disse o seguinte, que sugerindo aí que teria uma pesquisa, aquela que eles chamam assim de consumo interno, né? Que eles não divulgam de jeito nenhum, é mais para dar corda, né? Colocar pilha no provável adversário, né? Então, mas aí diz o seguinte, que tem um estudo, que foi feita uma pesquisa de consumo interno, mas isso daqui seria na Baixada Cuiabana, e aí o seguinte, é só para, por exemplo, eles vão continuar batendo cabeça, né? Ele e o governador Mauro Mendes. Ele não disse agora, recentemente, que ele tem saudade de Pedro Táxi? Você viu ele falando? Tenho saudade do governo Pedro Táxi, entendeu? Porque eu era feliz e não sabia. Palavras de Emanuel Pinheiro. Emanuel Pinheiro disse Emanuel Pinheiro disse exatamente isso, falou.
Exatamente isso. Eu não me recordo dessa... Falou agora, ontem não. Declaração dele. E aí é o seguinte, aí é tudo na base de jogar para a plateia. Por exemplo, esse plebiscito na Câmara de Cuiabá. Aí o prefeito falou assim, olha, isso aí pode ser feito também lá na Câmara de Várzea Grande. Não resolve nada. É jogar para a plateia. Pelo seguinte, porque quem pode decidir sobre plebiscito é um outro poder. É o Poder Legislativo de Mato Grosso, é a Assembleia Legislativa. É a Assembleia Legislativa que tem o poder de decidir sobre esse plebiscito, mas mesmo assim é algo muito complicado, né? Quer dizer, a Assembleia Legislativa, Poder Legislativo Estadual, decide sobre um plebiscito que é para resolver, que é para discutir problemas de Cuiabá e de Várzea Grande. E aí, como é que faz? Se bem que a Assembleia Legislativa já disse o seguinte, olha, nós não vamos fazer plebiscito coisíssima nenhuma, a não ser que eles mudem de opinião. Mas esse plebiscito na Câmara de Cuiabá é jogar para a plateia, né? É continuar o discurso político, um defendendo o VLT, como faz o prefeito Emanuel Pinheiro, e o governador Mauro Mendes batendo o pé no BRT e já avisou que no mês que vem ele lança a licitação aí para esse novo modal do transporte coletivo. Muita gente participando, nosso tempo hoje está mais apertado, mas uma coisa é certa, hoje estamos em maio de 2021. Só quem ganha com tudo isso, com essa disputa do governador e do prefeito, é a população, porque é obra em Cuiabá, é obra no estado, é lançamento de ETA em Várzea Grande. Que bom, é isso mesmo. A gente quer ver muito trabalho, para o final das contas a população vai avaliar ali quem vai ser melhor para o estado. Isso quem ganha no meio dessa disputa política é a população, né, Lúcio? Só tem que ficar cuidando um pouco do ouvido, né? Entendeu? É isso que os Porque tem que ouvir muita coisa, né? De um lado e de outro, de um lado e de outro. Mas estão fazendo, né? Estão andando. Olha, vamos para o seu destaque, Lúcio? Vamos lá, meu destaque é para falar aí de um escândalo, né? Que é essa terceira operação, rota final, né? Que foi aí desencadeada pelo Ministério Público, pelo GAECO, pelo Grupo de Apoio e Combate ao Crime Organizado. E olha só, alvo do MPE, Éder Pinheiro, né, um grande empresário, é considerado o líder do esquema no transporte intermunicipal em Mato Grosso e o Tribunal de Justiça bloqueou, sabe o que, Nayara e Haroldo? Um Rolls Royce, de uma coleção de carros avaliada em 2.500.000 reais. E aí, nessa coleção de carros, aí o seguinte, se eu errar aqui, me corrijam, tá? Porque o nome não é muito fácil, né? Está um veículo Rolls Royce? Rolls Royce. Silver Cloud, é isso? Silver Cloud. É isso? É assim que fala? Muito bem, exatamente. Preto, né? Não sei, nunca vi, só ouço falar. E aí o seguinte... Foi igual o caviar. Salvo engano, o Juscelino Kubitschek utilizou esse automóvel em Brasília para desfilar quando foi eleito presidente da República. E aí, no caso desse empresário aqui, que tem uma empresa, como que é? Verde Transporte, é isso? Me parece que é isso, né? No caso dele, chama a atenção a quantidade de veículos antigos em seu nome e de empresas ligadas a ele. E a investigação ainda apontou que a esposa de Éder, Alessandra Pinheiro, tinha o nome dela utilizado para omissão de patrimônio. Bom, e aí o seguinte, tem um outro investigado aqui, que é o deputado estadual Dilmar Dal Bosco. E a informação aqui é a seguinte, Dilmar recebeu mais de R$1.300.000 para barrar a licitação. Diz essa investigação aqui, a rota final, né? Aí diz o seguinte, que o líder do governo, Dilmar Dal Bosco, supostamente recebeu mais de R$1.300.000 entre propinas e vantagens indevidas para barrar a realização de uma nova licitação no sistema intermunicipal de transportes. Aliás, essa questão se arrasta desde o governo Silval Barbosa, passou pelo governo Pedro Taques, entrou no governo Mauro Mendes. O caso foi investigado aí pelo Núcleo de Ações de Competência Originária, é o NACO criminal. O NACO só entra na parada quando tem os bacanas, né? Isso. Entendeu? Quando tem parlamentar, né? Autoridade, né? Que tem foro privilegiado. Foi investigado pelo NACO e pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, o GAECO. Foram reunidas provas de pagamentos que incluem canhotos de cheques,
mostrando que Dilmar recebeu entre 2014 e 2017 512 mil em propina. Tem uns trocadinhos a mais aqui também. Além disso, o dono da Verde Transportes, Éder Pinheiro, pagou ao parlamentar 150 mil em 15 suaves parcelas de 10 mil reais. E aí tem uma declaração também, nesse meu destaque de hoje, do governador Mauro Mendes. Ele descartou tirar da liderança o deputado que é investigado, né? Que é o deputado Dilmar Dal Bosco, que além de líder do governo, é do partido do governador, é do Democratas. E aí, Mauro Mendes disse o seguinte: o parlamentar que foi um dos alvos na terceira fase da operação Rota Final, né? O governador descarta tirá-lo da liderança. Numa entrevista à imprensa, no início da semana, o governador disse o seguinte, que não vai tomar nenhuma decisão precipitada. Abre aspas, eu não vou cometer injustiça com ninguém, só o fato de estar sendo investigado não é elemento para afastar alguém da liderança. Vamos acompanhar por enquanto, disse o governador Mauro Mendes. Agora o seguinte, né? É preciso ver que as denúncias, né, nessa investigação aqui do GAECO são gravíssimas, né? Contra o deputado Dilmar Dal Bosco, contra os outros também, mas nesse caso aqui a gente se refere aqui ao deputado Dilmar Dal Bosco. As denúncias são gravíssimas, né? E bem detalhadas, pelo que diz aqui o GAECO lá, o Grupo de Ação e Combate ao Crime Organizado. E aí uma outra informação aqui é de que uma assessora recebia propina em agências bancárias a mando de Dilmar Dal Bosco. É o que acusa aqui. Uma assessora dele. O Ministério, uma assessora dele. É o que acusa o Ministério Público Estadual, dizendo que Dilmar Dal Bosco, no exercício do cargo de deputado estadual e com auxílio de sua assessora, teria recebido aquilo que eu falei agora há pouco aqui, né? Mais de 512 mil reais, aí recebeu mais 150 mil em parcelas de 10 mil, aí também é o seguinte, pegou um monte de passagem lá da Verde Transporte, me parece que num valor aí, não me lembro exatamente, se eu estiver errado me corrijam, mas parece que ele pegou passagens dessa Verde Transportes num valor superior a 300 mil reais. Tanto é o seguinte, que dizem que ele foi beneficiado... Foi de cortesia, né? De cortesia, não é isso? Que ele foi beneficiado com mais de 1.300.000 reais. Olha, as denúncias são gravíssimas contra ele, né? Será que não era o caso, por exemplo, dele se afastar da liderança do governo até que o caso ele mesmo, ficasse esclarecido? Não é isso? Né? Seria o correto, até se esclarecer essas investigações, né? Lá atrás, na época do governo de Itamar Franco, teve um ministro que foi acusado, né? Henrique Argrives, né? Tinha uma investigação, ele pediu para se afastar porque ele era investigado, ele provou que era inocente e voltou ao cargo, né? Mas é difícil, né? Difícil, com acusações como essa aí. Que se tome uma atitude como essa. E só o fato do empresário estar foragido hoje, né, já realmente são indícios fortes de que realmente a outra questão que se coloca aqui é a seguinte, não é? Nesse caso aqui, é o líder do governo, né, o deputado Dilmar Dal Bosco, que está sendo investigado com acusações gravíssimas do Ministério Público, né? Aí o governador falou, não, ele vai ficar na liderança do governo, que é investigado, pode ser inocente, vai se explicar. Bom, aí a perguntinha é o seguinte, se fosse com Emanuel Pinheiro? Não, são os dois lados de uma mesma questão, não é isso? Tudo bem, no caso aqui do secretário de Emanuel Pinheiro, 5 foram afastados pela justiça. Todos sendo investigados, agora só um que foi preso, né? Que foi o da saúde. Sim. Então, entra na mesma situação do deputado. Está sob investigação, todos estão sob investigação. Isso, né? E tem críticas duras do governo. A gente costuma ouvir o seguinte, né? Que a pimenta nos olhos dos outros é um refresco. Então tem os dois lados aí de uma mesma questão, né? Tem lá um monte de secretário afastado de Emanuel Pinheiro, e aí surge essa denúncia aqui do GAECO, né? Surge essa denúncia do GAECO aqui em relação ao deputado Dilmar Dal Bosco, que ocupa uma função estratégica
né? Ele já disse que ele é inocente. Estratégica no Poder Legislativo e em relação ao governo do Estado. Mas o ideal aí talvez fosse o seguinte, né? Talvez não. O ideal era de que o próprio deputado Dilmar Dal Bosco falou, olha, para não criar constrangimentos para o governo, né? Eu quero me licenciar, pedir para me afastar. Seria o mais honesto com a sociedade. Pedir para me afastar da liderança do governo, não é isso? Até que esse caso se explique, né? Até para não deixar o governo constrangido. Os lençóis, né? Ainda mais depois desse discurso anticorrupção que sempre o governador fala, principalmente quando se refere ao prefeito de Cuiabá. O que eu acho mais interessante é que se tem todas as evidências possíveis, né? As acusações são pesadíssimas, como bem colocou o Lúcio Sorge aí, e eles ainda conseguem, de certa forma, inventar razões para se livrar da cadeia, né? Se tivesse um pouquinho de hombridade suficiente, né, o deputado Dal Bosco pedia para sair. Falou, olha, eu vou sair, vou provar a minha inocência e eu retorno após provar a minha inocência. Porque imediatamente, quando foram acusados exatamente de tudo isso, tanto ele quanto o deputado Pedro Satélite já saíram dizendo o seguinte, somos completamente inocentes nessa história toda. No fundo, tem muita grana, tem condições de contratar bons advogados, os advogados muito bem pagos vão se debruçar no processo e vão jogar com a morosidade da lei nesse país, né? E todos nós sabemos que o sujeito que tem um poder econômico alto, que tem muita condição financeira, com bons advogados, realmente a distância é muito grande da cadeia. E só lembrar uma coisa, não teve aí um presidente da AGER que perdeu o cargo dele não faz muito tempo, e aí tinha uma discussão se tinha terminado o mandato, se não tinha terminado o mandato dele. Como é o nome dele, né? Estou tentando puxar aqui, porque o que ele falava? Que queriam ele fora da AGER, justamente por ele não levantar, ele estava fazendo levantamentos, né? Deixa eu ver aqui. Ele acusou, inclusive, me parece que ele acusava, inclusive, esse empresário. Sim, né? acusava. Me parece que tinha uma coisa. É Calmon? Fábio, não é? Fábio Calmon. Parece. Se eu não estiver equivocado, ele acusava, ele denunciava esse empresário também, o dono da Verde Transporte. Da Rolls Royce. O do Rolls Royce, né? Silver Cloud. Né? Silver Cloud. Não é isso? A gente tem até a foto dele aqui, se puder jogar aí na tela, por favor. É esse mesmo que transportou... Aí, ó, ele, ó. Fábio aí Calmon. Tiraram ele da AGER, é isso? Tiraram ele da AGER. AGER. E ele tentou recorrer. Ele recorreu, né? Porque é o seguinte, porque ele questionou, olha, o meu mandato não terminou. Aí fizeram uma conta aí no governo, dizendo que o mandato dele tinha acabado, né? Agora fica esse ponto de interrogação. Será que o Ministério Público vai chegar até aí também? Né? Procediam as denúncias do ex-presidente da AGER, Fábio Ele Calmon? deveria permanecer na agência, na AGER, até 2022. Até 2022. Por ele ter entrado, ele deveria permanecer até 2022, se seguisse como era feito antes, né, a rotatividade, mas não se seguiu, tiraram ele mesmo. O MP já fez um trabalho brilhante só de apurar exatamente tudo isso, né? Então, eu acho que agora com esta operação, dá a impressão seguinte, de que ele estava gerando algum tipo de incômodo no cargo que ele estava ocupando. Né? E por isso até pelas denúncias que ele fazia. Inclusive, os advogados dele, na época, suspeitaram de uma manobra e afirmaram que iriam entrar com mandado de segurança o quanto antes para que ele permanecesse, mas acabou... sendo porque derrubado, uma das denúncias aqui diz o seguinte, que o deputado Dilmar Dal Bosco, junto com outro ex-deputado Pedro Satélite, eram as pessoas encarregadas lá na Assembleia Legislativa de barrar a licitação no transporte intermunicipal. E olha o que diz trechos aqui do pedido, né, na verdade, do mandado de segurança dos advogados dele na época. Fala o seguinte: o presidente Fábio Calmon está atuando nos moldes da lei de uma forma rigorosa, realizando inclusive diversas denúncias de irregularidades. Essa virtuosa atuação provavelmente está incomodando alguns figurões que controlam o transporte intermunicipal. Se necessário for, ajuizaremos as medidas judiciais cabíveis com objeto de que o atual presidente permaneça no cargo. Resumiu
o que a gente falava aqui agora há pouco. Exatamente. Gente, nosso tempo acabou, passou muito rápido, a gente nem conseguiu colocar mais participações. Amanhã a gente volta. Lúcio, obrigada, bom dia. Bom dia. Bom dia, Haroldo, obrigada. Bom dia a todos, um excelente dia. Obrigada, gente, pela sua companhia e participação. Você fica agora com Fala Brasília. A gente encerra com imagens do trânsito. Temos aí a Avenida do CPA através das câmeras da CEMOV. Trânsito mais movimentado nesse horário. Tchau, gente.